Muito bem. Obrigado a todos pela presença hoje nesta apresentação da certificação um, a certificação Além do Carbono, Beyond Carbon Benefits. Sejam todos bem-vindos e, de novo, obrigado pela sua participação. Um, a certificação do benefícios além do carbono é lançada no âmbito da arquitetura para transações da Rede Mais, o ART, e eu vou apresentar hoje o webinar. Meu nome é Franklin Paniagua, eu sou o diretor associado de políticas do ART. Estamos muito entusiasmados em orientá-los sobre a acréscimo inovadora estrutura do ART e explicar como ela apoia o programa de Rede Mais, de alta integridade e voo além do carbono. Também explicaremos como enviar os comentários públicos. Muito bem. Antes de começar, vamos dar algumas informações logísticas. Você pode enviar suas perguntas em qualquer momento usando a caixa das perguntas e respostas localizada na parte inferior da tela do webinar. Responderemos as perguntas no final da apresentação. Este webinar está sendo gravado e vai ser disponível no nosso site www.artred.org, na página do Beyond Carbon Benefits, benefícios além do carbono. Bem, para aqueles que não estão familiarizados, eu gostaria de começar com um breve histórico sobre o ART. O ART é um programa voluntário global de carbono criado para emitir créditos jurisdicionais de Rede Mais, de alta qualidade. Nosso objetivo é atrair o financiamento em escala e, ao mesmo tempo, garantir a integridade ambiental. O ART é governado e gerenciado por um conselho de administração independente e pela Secretaria do ART. O ART apoia a ambição nacional e as metas climáticas do Acordo de Paris. Nossa visão é simples, mas ambiciosa: criar a confiança necessária na integridade das reduções das emissões florestais, de modo que os investimentos em larga escala possam fluir para os esforços de proteção e restauração das florestas, e recompensar aqueles que apresentam esses resultados. O desafio a arte e tem nosso padrão TRIS inclui os requisitos para quantificar os resultados de carbono dos programas jurisdicionais de Rede Mais, juntamente com nossos requisitos de salvaguardas. Entretanto, todos nós sabemos que as florestas fazem mais do que apenas sequestrar carbono. É uma incrível variedade de outros benefícios relacionados ao clima, à biodiversidade e às pessoas que dependem da floresta e que as protegem. Há cerca de 2 anos, o ART começou a ser abordado por partes interessadas que expressavam a necessidade de um tipo novo de certificação. As jurisdições destacaram todas as diferentes atividades que compunham seus programas de Rede Mais e os muitos impactos que eles tinham fora do carbono. Elas queriam um caminho para compartilhar essas informações com suas partes interessadas e com o mercado. Compradores e investidores no mercado compartilharam que precisavam de um conjunto consistente e transparente de informações sobre esses outros atributos para poder valorizá-los adequadamente e apresentar um caso de negócios para compras preferenciais e os preços mais altos, que sejam alinhados melhor com o verdadeiro impacto das atividades. A ART também ouviu das organizações dos populações indígenas e comunidades locais
que eles queriam que houvesse um mecanismo de mercado que refletisse mais diretamente seus valores. Além dos benefícios do carbono, depois de ouvir todos esse feedback, o ART decidiu desenvolver um novo programa de certificação opcional chamado Benefícios Além do Carbono, BCB pelas siglas em inglês, Beyond Carbon Benefits. Essa certificação reconhece formalmente esses valores vitais não relacionados ao carbono e oferece um caminho para os participantes do ART relatem e verifiquem os resultados de seus esforços. Permitir a elaboração de relatórios contínuos com incentivos financeiros também promove a melhoria contínua e o planejamento e implementação holísticos por parte das jurisdições e de suas partes interessadas. Acreditamos que o desenvolvimento de um programa existente permitiria que a certificação seja lançada mais rapidamente e incentivará o financiamento mais rapidamente do que as rotas alternativas. Isso é especialmente importante, dada a urgência de necessidades de proteger e restaurar nossas florestas. Como foi desenvolvida a certificação? Essa certificação foi desenvolvida em conjunto por meio de um processo altamente colaborativo, semelhante ao processo que usamos para desenvolver o TRIS. Trabalhamos com 3 comitês de especialistas, um para cada um dos módulos: diversidade, biodiversidade, serviços florestais e benefícios sociais e culturais. Tivemos a honra de contar com a colaboração de especialistas para desenvolver as versões preliminares conosco. É um processo extremadamente interativo. Pela primeira vez no mercado de carbono, o Comitê Sociocultural foi liderado integramente pelas organizações das populações indígenas e comunidades locais. E também tivemos uma representante indígena no Comitê da Biodiversidade. Depois que a Secretaria elaborou as minutas com os comitês, a diretoria do ART analisou e forneceu as informações antes de aprovar o compartilhamento da minuta para os comentários públicos. Agora, estamos buscando ativamente o feedback de todas as partes interessadas sobre a versão preliminar da certificação. Compartilharemos no final como enviar sua contribuição e esperamos que todos estejam dispostos a compartilhar suas ideias conosco. Assim, receberemos os comentários. O Art Board os analisará e decidirá se e como a certificação deve ser revisada. Em seguida, publicaremos a certificação final juntamente com os modelos de relatório. Agora, já discutindo os antecedentes, vamos nos concentrar na certificação propriamente dita. Como mencionei, a certificação inclui 3 módulos: benefícios socioculturais, biodiversidade e serviços florestais, que devem ser implementados em conjunto. Essa certificação não pode ser usada isoladamente. Ela deve ser combinada com os relatórios do TRIS. Todos os módulos devem têm indicadores obrigados alinhados aos resultados desejados claramente definidos, e o módulo sociocultural também inclui indicadores opcionais para proporcionar flexibilidade que reflita as diferenças regionais. Os participantes devem demonstrar conformidade com todos os indicadores obrigatórios para obter uma verificação positiva dos benefícios do além do carbono, do Beyond Carbon. Assim como o TRIS, a ART projetou essa certificação para estar alinhada com as estruturas relevantes.
Nosso objetivo é minimizar os esforços duplicados e, ao mesmo tempo, apoiar os relatórios governamentais para UNFCCC, UNFCCC. Essa certificação está alinhada com as principais estruturas globais, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e a estrutura global da biodiversidade. É um anexo no final da certificação que mostra a ligação entre cada um dos nossos indicadores e os ODS das Nações Unidas e o GBF. A certificação de benefícios do carbono, além do carbono, está aberta a todos os participantes do ART, que demonstrem conformidade com o TRIS e que desejem certificar os co-benefícios de seu programa de Rede Mais. Os participantes devem apresentar um relatório de monitoramento do Além do Carbono, PCV, os OACT, juntamente ou após a apresentação do relatório de monitoramento do TRIS para os anos civis. Cada relatório de monitoramento deverá incluir informações sobre os resultados alcançados durante o mais anos calendário. Se nenhum resultado adicional tiver ser alcançado, deve o último relatório enviado, deste último relatório enviado, o participante deverá declarar explicitamente esse fato. Não é necessário que novos resultados sejam gerados ao relatório que em cada ano do monitoramento, desde que os resultados relatados no relatório anterior permaneçam válidos e aplicáveis ao contexto atual e continuem a refletir as condições na jurisdição. A verificação da certificação dos benefícios além do carbono será conduzida por um BVV acreditados, isto é, um órgão de verificação acreditado. Os participantes devem se submeter à verificação de todos os 3 módulos dos benefícios, além do carbono, simultaneamente. Não é permitida a verificação parcial dos módulos individuais. A Secretaria do ART rotulará os créditos com o selo de certificação de benefícios além do carbono. Assim que o relatório de verificação seja positivo, seja obtenido e aprovado pelo ART para cada ano safra. O primeiro módulo é o módulo florestais. Vamos aos detalhes. Esse módulo reconhece os serviços ecossistêmicos apresentados pelas florestas que vão além do sequestro do carbono, como a regulação da água, do ar, do solo e do clima. Esse módulo tem 5 resultados desejados e 10 indicadores. Vamos dar uma olhada a cada um desses resultados agora. A melhoria da qualidade da água. Os participantes devem demonstrar como protegem ou melhoram as áreas ribeirinhas e as bacias hidrográficas por meio do manejo e de conservação florestal, como parte do seu programa de Rede Mais. O primeiro indicador de esse resultado exige que os participantes mantenham ou melhorem a cobertura florestal em declives superiores a 12%, para evitar a erosão e aumentar a retenção do solo. O segundo indicador pede que elas forneçam um resumo de como o programa Rede Mais levou direta atividades planejadas do Rede Mais ou indiretamente financiamento dos outros impactos resultantes do programa Rede Mais a programas ou atividades que promovam a retenção do solo. O resumo deve incluir detalhes como o escopo, os resultados desejados do programa e as atividades,
o status da implementação, os recursos alocados e os resultados do monitoramento e outras informações relativas aos programas e às atividades, se os programas ou atividades estivessem em desenvolvimento, ou o participante deverá descrever como eles estão sendo desenvolvidos e os prazos previstos para a conclusão do projeto e da implementação. O primeiro indicador da regulação do clima exige que a saúde das florestas, incluída nas áreas contáveis do TRIS, seja mantida ou melhorada. Portanto, os participantes devem descrever como o programa REDD+ define a floresta saudável e como a saúde das florestas é monitorada e avaliada. Isso poderia incluir, mas não está limitado a uma avaliação do índice de vegetação por diferença normalizada, NDVI, o índice de área foliar, produtividade primária líquida, a diversidade de hábitat, a presença das pragas ou doenças e a presença da biodiversidade de hotspots. O segundo indicador que o programa REDD+ apoia direta ou indiretamente a coleta de dados em áreas próximas às bordas da floresta relacionadas à saúde humana ou que sirvam como indicador da saúde humana para manter ou melhorar as condições. Os tipos de dados recoletados podem incluir, entre outros, os seguintes: mudanças nos indicadores meios de estresse térmico local, número de ocorrências de temperaturas extremas suficientes para criar condições inseguras de trabalho ou de vida, e perda de produtividade agrícola relacionada à temperatura com o tempo ou os extremos da chuva. A melhoria da qualidade do ar. O quarto resultado é a melhoria da qualidade do ar. Os indicadores incluem ter um programa de gerenciamento e controle dos incêndios e monitorar a frequência ou impacto dos incêndios florestais. Uma governança sólida garante serviços florestais sustentáveis. Portanto, esse resultado requer que os participantes tenham leis, políticas ou outros mandatos legalmente vinculantes para o gerenciamento das áreas ambientais vulneráveis, críticas para a qualidade da água e a retenção do solo, e que o programa REDD+ resulte direta ou indiretamente na priorização de atividades e programas que tenham o maior potencial do impacto ou a mudança dos serviços florestais na saúde humana. Muito bem. Vamos com o segundo módulo, o módulo da biodiversidade. Este módulo aborda como o REDD+ pode proteger e restaurar a biodiversidade, concentrando-se nas principais áreas de biodiversidade. Resultado número 1. Os participantes devem identificar as áreas da biodiversidade, QBA, e outras áreas de importância global e regional para a biodiversidade em suas áreas contábeis TRIs. Os participantes devem definir como as áreas são determinadas como importantes para a conservação da biodiversidade em escala nacional, regional ou global.
as definições devem considerar os critérios específicos aqui embaixo. Por exemplo, locais com alta integridade ecológica, locais com a população significativa de espécies ameaçadas de importância regional ou global, locais com populações significativas de espécies endêmicas ou de distribuição restrita, locais com ecossistemas ameaçados, locais com ecossistemas de alcance restrito em escala global, ou ecossistemas especialmente importantes para os estágios da vida das espécies, como alimentação, descanso, muda ou reprodução. Locais com importantes agregações de espécies, inclusive durante a migração ou desova, locais que se prevê que funcionem como refúgios climáticos para espécies e ecossistemas. Áreas da importância para a conectividade ecológica, o que sejam importantes para complementar uma rede de conservação e uma paisagem marinha. Resultado número 2. Para o primeiro indicador, os participantes devem fornecer um resultado de como o programa Rede Mais levou direta atividades planejadas da Rede Mais ou indiretamente financiamento dos outros impactos resultantes do programa Rede Mais, a restauração ecológica ou a atividades de manejo aprimoradas. De acordo com a definição do CBD, as atividades de restauração ecológica incluem a proteção das florestas intactas, bem como a restauração das áreas degradadas ou desmatadas. Para o segundo indicador, os participantes devem fornecer um resumo das atividades realizadas diretamente, atividades planejadas Rede Mais, ou indiretamente, para estabelecer como ou proteger os locais que conservam os valores da biodiversidade a longo prazo. Os participantes devem fornecer informações sobre as áreas cobertas e as conexões, incluindo a justificativa de que os locais são de tamanho suficiente ou estão ecologicamente conectadas aos locais semelhantes para atingir essa meta. Para o terceiro indicador, os participantes devem fornecer um resumo das práticas de manejo florestal sustentáveis incluídas ou incentivadas pelo programa Rede Mais, e identificar como cada uma delas foi projetada, para aumentar os impactos positivos sobre a biodiversidade e minimizar quaisquer impactos negativos. Por fim, para o quarto indicador, os participantes devem fornecer um resumo descrevendo como as suas atividades de Rede Mais, direta ou indiretamente, levam à identificação das espécies e ecossistemas ameaçados e trabalham para promover o fim de evitar um declínio ou a extinção. O resultado número 3. De acordo com esse resultado, os programas de Rede Mais devem, número 1, ter atividades ou programas para evitar a superexploração dos recursos da biodiversidade. Tem um plano ou programa de gerenciamento para prevenir ou minimizar o uso das espécies exóticas invasoras nas atividades do programa Rede Mais. Ter um plano ou programa de gestão para mitigar o impacto das espécies exóticas invasoras encontradas em suas áreas-chave de biodiversidade, identificadas no resultado número 1. No último resultado desejado deste título é o mecanismos da governança da biodiversidade. A governança eficaz e inclusiva é essencial, especialmente quando inclui a participação dos povos indígenas e as comunidades locais na proteção da biodiversidade a longo prazo. Portanto, de acordo com esse resultado, os participantes devem demonstrar que o programa Rede Mais resultou direta ou indiretamente em um mecanismo de governança da biodiversidade que resulta na
conservação e longo prazo das áreas-chave da biodiversidade identificadas no parâmetro 1.1. E também deve demonstrar que os mecanismos da governança da biodiversidade são concebidos, implementados, monitorados em um processo participativo, incluindo os povos indígenas e as comunidades locais. Muito bem. No último componente é o componente de benefícios socioculturais. Este módulo foi co-desenhado por um comitê composto por organizações das populações indígenas e as comunidades locais. Hoje é um dos seus representantes. Nos outros webinars, temos tido um representante do comitê, mas, lamentavelmente, neste webinar não vamos a ter um representante. Mas estas são aqui as organizações que participaram. Elas representam áreas-chave das florestas tropicais, como a Amazônia, que inclui a COIAB, e organizações do México, da Mesoamérica e de África Central. O módulo sociocultural visa garantir que os programas de Rede Mais gerem e fortaleçam 5 tipos de benefício: economia indígena das comunidades sustentáveis, as condições favoráveis e de capacitação, direitos territoriais, respeito e recuperação do conhecimento ancestral e da identidade cultural, e, finalmente, a governança territorial. Vamos a ver elas em detalhe. Primeiro resultado: economia indígena e comunitária sustentável. Este tem 3 indicadores obrigatórios nesse resultado desejado. Primeiro, que os PLC receberão diretamente ou receberão, de acordo com os acordos firmados entre os participantes e os povos indígenas, fundos, créditos de carbono ou outros benefícios não monetários de compartilhamento de benefícios do programa de Rede Mais. Exemplos de benefícios não monetários são investimentos em infraestrutura comunitária, como água, drenagem, tratamento de águas residuais, educação, estradas, proteção de locais sagrados ou espiritualmente valiosos e benefícios para a saúde. Segundo, o programa Rede Mais contribui para o estabelecimento e a operação de mecanismos acordados com os povos indígenas e as comunidades locais, para canalização de fundos que sejam acessíveis, culturalmente apropriados e sem exigências excessivas para as comunidades. Terceiro, o programa Rede Mais contribui para o financiamento das ações planejadas, priorizadas e decididas nos instrumentos de gestão territorial: plano de vida, planos estratégicos, planos de gestão territorial, etc. Dos povos indígenas e as comunidades locais, são garantes da participação efetiva dos membros das comunidades, inclusive mulheres, jovens, nesses instrumentos. Nesse resultado, inclui também 2 indicadores opcionais, onde os participantes devem relatar pelo menos sobre o fortalecimento das empresas dos povos indígenas, os outros sobre apoio ao empoderamento econômico das mulheres e os jovens. Muito bem.
Resultado número 2, condições favoráveis para o desenvolvimento o desenvolvimento das capacidades, indicadores obrigatórios. Primeiro, o programa Rede Mais contribui diretamente ou indiretamente para o fortalecimento do conhecimento das capacidades dos povos indígenas e das comunidades locais e de suas instituições representativas. Segundo, o programa Rede Mais gerou ou fortaleceu direta ou indiretamente o programa, as condições necessárias para a participação na influência dos povos indígenas e as comunidades locais e de suas instituições representativas nas decisões e políticas públicas, incluindo as condições para a participação das mulheres e jovens dos povos indígenas e as comunidades locais. Neste indicador, quais são os indicadores opcionais? Primeiro, o programa Rede Mais desenvolveu direta ou indiretamente capacidades administrativas, financeiras e de gestão dos recursos dos povos indígenas, das comunidades locais e de suas instituições representativas. Segundo, o programa Rede Mais fortaleceu direta ou indiretamente as capacidades e oportunidades para o desenvolvimento dos mecanismos e as estratégias de sustentabilidade financeira dos povos indígenas, além das receitas do mercado de carbono. Por exemplo, empresas comunitárias, fundos patrimoniais, estratégias de apresentação de serviços especializados pelas instituições dos povos indígenas e as comunidades locais. Terceiro, os povos indígenas e as comunidades locais gerenciam diretamente os fundos para a preparação, implementação, avaliação das atividades da Rede Mais. E o último, o programa Rede Mais fornece meios concretos para que os povos indígenas e as comunidades locais participem das atividades de monitoramento, avaliação dos componentes, atividades e os resultados de Rede Mais. Sobre os direitos territoriais, tem vários indicadores. Primeiro, o programa Rede Mais contribui direta ou indiretamente para consolidar o reconhecimento legal dos direitos da propriedade da terra dos povos indígenas e as comunidades locais. Segundo, o programa Rede Mais contribui direta ou indiretamente para a redução das barreiras existentes, seja legais, regulatórias, culturais ou econômicas, o progresso rumo à igualdade de gênero no acesso à terra, os outros recursos naturais e o fortalecimento dos direitos da propriedade, uso e o acesso das mulheres e à terra aos recursos naturais. O programa Rede Mais contribui direta ou indiretamente para que a jurisdição desenvolvesse ou fortalecesse uma estrutura legal ou políticas oficiais que evitassem o retrocesso no reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e as comunidades locais. Por último, o programa Rede Mais fortaleceu direta ou indiretamente o marco regulatório ou sua implementação para garantir o direito dos povos indígenas e comunidades locais ao manejo e uso sustentável das florestas em seus territórios. Indicadores opcionais. Os elementos opcionais dos quais os participantes devem relatar pelo menos incluem como os programas de Rede Mais geram estruturas para o reconhecimento, o direito
dos povos indígenas e as comunidades locais, sobre os serviços ecossistêmicos fornecidos pelos seus territórios, para respeitar, preservar e manter o conhecimento, as inovações e as práticas dos povos indígenas e as comunidades locais relevantes para a diversidade biológica, proteger o conhecimento e os recursos genéticos dos povos indígenas e as comunidades locais e evitar atividades externas prejudiciais. Resultado número 4, conhecimento ancestral e identidade cultural. Os requisitos obrigatórios deste resultado são os seguintes. O programa Rede Mais incorporou conhecimento e os saberes dos povos indígenas e as comunidades locais sobre a biodiversidade, genética, espécies ou ecossistemas, bem como sobre seu uso, manejo ou conservação. O programa Rede Mais fortaleceu direta ou indiretamente a biodiversidade e os sistemas sustentáveis de uso ancestral ou tradicional da terra, agricultura, agrosilvicultura ou silvicultura dos povos indígenas e as comunidades locais. Por último, relatório de cumprimento da NDC do país participante ou dos países da jurisdição participante ou das área do país participante reconhece, torna visíveis as contribuições dos povos indígenas e as comunidades locais, por exemplo, por meio dos dados específicos sobre mitigação de carbono pelos povos indígenas e as comunidades locais, incluindo suas práticas, seus usos ancestrais para mitigação, adaptação às mudanças climáticas. Por exemplo, especificando por grupo de povos indígenas as diferentes práticas culturais que levam à redução das emissões ou de adaptação. Os indicadores opcionais deste resultado incluem a adoção de medidas dos programas de Rede Mais para proteger a identidade cultural e o sistema de conhecimento dos povos indígenas e facilitar a transmissão cultural, proteger locais sagrados e proteger os povos isolados. Resultado número 5, governança territorial. Indicadores obrigatórios. O programa Rede Mais contribuiu diretamente ou indiretamente para a geração dos acordos estratégicos para a governança territorial, inclusive sobre políticas territoriais, ações conjuntas, destino e uso do Rede Mais, os outros recursos do território, investimentos sociais, cogestão de áreas naturais protegidas, proteção de sítios e recursos naturais. Segundo, o programa Rede Mais contribuiu direta ou indiretamente para a implementação das medidas para facilitar ou aumentar a participação das mulheres e jovens nos espaços de toma de decisão relacionados a florestas e territórios, a nível comunitário, local e nacional. O programa Rede Mais contribuiu direta ou indiretamente para o fortalecimento e a criação de plataformas de diálogo, governança territorial, entre outros, entre os povos indígenas, as comunidades locais e os governos. Os indicadores opcionais. Os indicadores opcionais, dos quais os participantes devem relatar pelo menos um, concentrando-se em como os programas de Rede Mais apoiam o desenvolvimento dos órgãos internos dos povos indígenas e as comunidades locais para a implementação das ações sustentáveis, fortalecem a transparência interna e a apresentação das contas pelos povos indígenas e as comunidades locais e suas instituições
representativas, protegem os defensores do meio ambiente e implementam os esquemas que os povos indígenas e comunidades locais construíam anteriormente relacionados aos regimais. Muito bem. A última sessão deste webinar é como enviar os comentários de vocês sobre esta nova certificação. Para ela, devem visitar o sítio web que aparece ali, artred.org, Beyond Carbon Benefits, para acessar o texto completo da certificação que está disponível em inglês, espanhol, português e francês. E enviar seus comentários durante o período da consulta. Esse período vai de agora até o 11 de agosto de 2025. Serão aceitos em qualquer idioma para enviar comentários. Você deve enviar um e-mail para red@winrock.org escrevendo Beyond Carbon Benefit Comments, comentários sobre benefícios além do carbono, na linha do assunto. No corpo do e-mail, escreva o número de sessão, de título e o requisito da norma que está sendo referenciada, bem como o comentário ou sugestão ou qualquer outro tipo de retroalimentação. O ART incentiva que as partes interessadas a revisar o padrão de certificação e fornecer suas retroalimentações. Eu quero agradecer a vocês por terem participado no webinar de hoje. Agora, vamos começar a responder as perguntas que recebemos pelo chat. Se você tem algumas outras perguntas, pode utilizar a janela para enviar as perguntas por enquanto.